Um rapaz de 12 anos saiu da escola durante o horário letivo. Ninguém detectou a saída. Ninguém o impediu. Pouco depois, o irmão gêmeo viu Leandro Pires desaparecer nas águas do rio Tua. Durante 23 dias, a família esperou por uma resposta. Quando o corpo foi encontrado, a pergunta já não era apenas o que tinha acontecido junto ao rio. Era como uma criança conseguir abandonar uma escola, onde deveria estar protegida, e chegar até à água sem que um adulto interrompesse aquele percurso. A família falava em agressões. As investigações não confirmaram um padrão continuado de bullying. E no fim o caso terminaria sem uma pessoa acusada pela morte de Leandro. Mas entre a sala de aula, a vedação, o portão e o Tua existiu uma sequência de acontecimentos que nunca deixou de inquietar quem ficou. Hoje reconstruímos as últimas horas de Leandro Pires e seguimos o que as investigações descobriram e aquilo que deixaram sem resposta. Bem-vindos ao Arquivo Criminal. Leandro Pires vivia em Cedainhos, uma aldeia do concelho de Mirandela, e frequentava o 6º ano na escola básica Luciano Cordeiro. Tinha um irmão gêmeo, Márcio, que estudava no mesmo estabelecimento. Partilhavam a casa, a escola e grande parte da rotina, mas a família dizia que reagiam de forma diferente quando surgiam conflitos. Leandro era descrito como mais sensível e menos preparado para responder fisicamente. Os gêmeos partilhavam horários, caminhos e grande parte da rotina. Mas, segundo a família, não enfrentavam os problemas da mesma forma. Márcio reagia com maior facilidade, enquanto Leandro tendia a afastar-se quando a situação se tornava hostil. Por isso, os familiares não viam apenas uma discussão isolada. Viam um rapaz que, na perspectiva deles, tinha menos capacidade para se defender. A proximidade entre os gêmeos tornava ainda mais difícil separar a vida de Leandro daquilo que Márcio observava e levava de volta para casa. A mãe, Amália Nunes, recordava-o como um rapaz alegre. Nos dias anteriores, a 2 de março de 2010, dizia que o filho estava entusiasmado com a possibilidade de entrar para o rancho da aldeia. Era um plano simples e concreto. Para a família, essa expectativa tornava ainda mais difícil aceitar a ideia de uma despedida. Nada, segundo os familiares, indicava que quisesse desaparecer ou morrer. Mas a escola já era uma fonte de preocupação. Uma das histórias divulgadas na época referia a um episódio anterior em que Leandro teria sido pontapeado e precisado de permanecer internado durante 3 dias. Esse relato pertence à versão da família e não viria a ser confirmado como parte de um padrão continuado de violência. Ainda assim, ajuda a compreender a reação imediata dos familiares quando ele desapareceu. Para eles, a pergunta não começava na margem do Tua. Começava nos corredores da escola, nos conflitos relatados e na forma como Leandro lidava com eles. Para a família, o rio não era o início da história. Era o último lugar de uma sequência que teria começado antes. A versão oficial descreveu o início da manhã como normal. Segundo as conclusões divulgadas pela Inspeção-Geral da Educação, Leandro faltou à aula das 12 horas juntamente com 2 colegas. Nesse período, esteve envolvido em 2 incidentes com outros alunos dentro do recinto. O intervalo entre a última aula, o almoço e a saída tornou-se a parte mais difícil de reconstruir. As lembranças dos menores não coincidiam em todos os detalhes. A investigação não conseguiu confirmar, com segurança, que Leandro tivesse sido agredido. Isso impedia uma conclusão definitiva, mas não eliminava a tensão daquele período. As primeiras notícias, porém, contavam uma sequência mais grave. Um primo de Leandro, então com 14 anos, disse à imprensa que o encontrou afastado depois da última aula da manhã e que lhe teriam batido. Segundo esse testemunho, durante o período do almoço ocorreu um novo confronto. Outros familiares e colegas afirmaram que alunos mais velhos o incomodavam. Uma amiga disse à RTP que ele era maltratado na escola. Para quem acompanhava o caso, esses relatos pareciam formar uma explicação completa. Perseguição na escola, saída em estado de revolta e entrada no rio. Mas os depoimentos ainda estavam a ser recolhidos e as investigações não tinham terminado. O país já tinha uma narrativa antes de existir uma conclusão. Antes de o corpo ser encontrado e antes de existirem resultados oficiais, grande parte do público interpretava o desaparecimento como consequência direta de bullying. Havia, porém, 2 realidades diferentes.
existiam relatos de conflitos e agressões. Existia uma investigação que, mais tarde, não conseguiria confirmar um padrão continuado de perseguição. Essa diferença é importante, mas não apaga o que aconteceu a seguir. Mesmo sem uma resposta definitiva sobre os incidentes, Leandro estava perturbado o suficiente para abandonar a rotina escolar e seguir com outros menores para fora do recinto. Depois dos incidentes, Leandro deixou a escola e não saiu sozinho. Pouco depois das 13 horas, Leandro abandonou o recinto da escola Luciano Cordeiro. A Inspeção-Geral considerou que terá passado, presumivelmente, através das grades da vedação. Outros alunos atravessaram o portão sem serem impedidos. As fontes não coincidem quanto ao número de menores que saíram. Algumas referem o irmão gêmeo e 3 primos, outras apontam para um grupo maior. O número exato, porém, não altera o essencial. Vários alunos deixaram o recinto durante a jornada escolar, quando ainda estavam sob responsabilidade do estabelecimento. Vários menores ultrapassaram os limites da escola por caminhos diferentes. Um terá passado pelas grades, outros cruzaram o portão. Nenhuma saída foi travada a tempo. Depois de abandonarem o recinto, cada metro percorrido aumentava a distância entre Leandro e qualquer intervenção imediata da escola. Naquele momento, 3 perguntas começaram a acompanhar o caso. Quem deveria estar a controlar o portão? Essa pessoa conseguia vigiar todas as entradas e saídas? E existiam regras claras para impedir que os alunos abandonassem a escola durante o almoço? As respostas demorariam meses. Naquele início de tarde, não havia relatórios nem decisões. Havia apenas uma criança fora da escola, acompanhada por outros menores, e uma saída que não tinha sido detetada nem impedida. A reconstrução dos minutos seguintes depende sobretudo dos menores que acompanharam Leandro. Segundo o relato de um primo, Leandro disse que se iria atirar ao rio. Os outros tentaram segurá-lo, mas ele conseguiu afastar-se. O grupo era composto por menores. Não havia ali um adulto preparado para controlar uma situação que mudava de segundo para segundo. Na zona do parque de merendas, Leandro retirou a roupa e entrou na água. O gesto foi rapidamente apresentado como suicídio, mas a intenção de morrer nunca ficou demonstrada. Amália dizia que lhe custava acreditar que o filho quisesse realmente morrer. Para a mãe, ele podia estar a tentar chamar a atenção depois de uma manhã de revolta. Uma reportagem da RTP ouviu ainda um especialista em suicidologia que recordou que, aos 12 anos, a compreensão da morte pode não estar completamente formada. Nenhum desses elementos permite saber o que Leandro pensava naquele instante ou qual era o objetivo do gesto. O que aconteceu dentro do rio é mais claro. A corrente estava forte. Um amigo retirou a própria roupa e tentou socorrê-lo. Outros jovens gritaram por ajuda. Pessoas que estavam nas proximidades procuraram intervir. A situação mudou em segundos. Primeiro tentaram impedir a entrada. Depois, um deles lançou-se à água para o alcançar, mas o Tua começou a arrastá-lo. Durante alguns instantes, os menores conseguiram vê-lo subir e desaparecer entre a corrente. Depois, deixaram de o ver. Márcio, o irmão gêmeo, estava entre as crianças que assistiam à cena. O rapaz com quem Leandro partilhava a casa, a escola e grande parte da vida ficou na margem, enquanto o rio levava o irmão para longe. A partir desse instante, seria também uma das pessoas obrigadas a repetir o que vira aos adultos que tentavam reconstruir aqueles minutos. Em poucos minutos, uma manhã de conflitos dentro da escola transformou-se numa emergência que nenhum daqueles jovens tinha capacidade para controlar. A partir dali, só era possível procurar Leandro e tentar compreender como chegar até ao rio. As equipas de socorro chegaram ao Tua ainda no dia 2 de março. Participaram elementos da Proteção Civil, bombeiros, mergulhadores, forças de segurança e populares. Nos primeiros dias, a cobertura da época referiu cerca de 150 operacionais e o recurso a um helicóptero. O rio dificultava cada tentativa. A corrente era intensa, a visibilidade debaixo de água era reduzida e as margens precisavam de ser percorridas repetidamente. Uma área observada num dia podia voltar a ser prioritária no seguinte, porque a força da água podia deslocar Leandro para longe do ponto onde tinha entrado. Nas primeiras horas, a operação ainda era de busca e salvamento. Com o passar do tempo, a esperança de o encontrar com vida diminuía, mas as equipas continuavam a trabalhar, como se cada curva do rio ainda pudesse oferecer uma resposta.
Para a família, o som das viaturas, a chegada de novas equipas e cada deslocação junto à margem podia significar que havia uma novidade. Quando os operacionais regressavam sem Leandro, começava outra vez a mesma espera. Cada dia sem resposta diminuía a esperança de um resgate, mas aumentava a necessidade de encontrar o corpo e compreender o que tinha acontecido. Ao mesmo tempo, começava uma segunda investigação. No dia seguinte, familiares e colegas falavam em agressões. A escola anunciou um inquérito interno. A 4 de março, quando Leandro continuava desaparecido, o Ministério Público abriu uma investigação para ouvir professores, familiares e outros intervenientes. Em apenas 48 horas, o caso já tinha duas frentes. No Rio, procurava-se Leandro. Na escola, tentava-se perceber o que tinha acontecido naquela manhã e como vários menores tinham conseguido sair. Foi nesse intervalo, antes de existirem conclusões, que duas palavras dominaram a cobertura: bullying e suicídio. As duas ofereciam respostas rápidas. Nenhuma estava ainda demonstrada. Se valoriza os documentários portugueses construídos com fontes verificadas, cronologia e respeito pelas vítimas, subscreve o arquivo criminal. Continuemos. Durante quase 2 semanas, o caso avançou ao ritmo do Rio. O perímetro foi alargado e as equipas regressaram várias vezes às zonas já examinadas. As imagens da época mostram mergulhadores, viaturas policiais, familiares junto às margens e a escola a continuar a funcionar. A corrente alterava o cenário e obrigava as equipas a regressar a pontos já examinados. À medida que os dias passavam, a operação deixava de ser acompanhada apenas como um possível resgate e aproximava-se da procura por um corpo. Para a família, essa mudança não diminuía a necessidade de continuar. A vida de Mirandela prosseguia, mas o caso permanecia suspenso entre 2 lugares: o estabelecimento de ensino e o TUA. Na escola, as aulas continuavam. Para a família, essa normalidade contrastava com uma espera que ocupava todos os dias. A 9 de março, o inquérito interno da escola foi entregue à Direção Regional de Educação do Norte. Foi considerado inconclusivo e a Ministra da Educação anunciou uma averiguação da Inspeção-Geral da Educação. A atenção pública começou então a deslocar-se. Já não se perguntava apenas onde estava Leandro. Perguntava-se quem conhecia os conflitos, como reagir à direção e por que motivo os alunos tinham conseguido abandonar o recinto. Enquanto isso, a família continuava sem corpo, sem funeral e sem saber quando a espera terminaria. Márcio regressou à escola poucos dias depois. Segundo a mãe, as perguntas constantes sobre o irmão deixavam-no desconfortável. O regresso colocava Márcio nos mesmos corredores onde tinha estado com Leandro. Não era apenas uma testemunha, era uma criança que vira o irmão desaparecer. A escola, a casa e a aldeia eram os mesmos lugares de sempre, mas já sem a rotina que os 2 gêmeos partilhavam. A 14 de março, após 13 dias, as operações formais de busca e salvamento foram encerradas. O movimento constante das equipas desapareceu. A espera continuou. 11 dias depois, o Rio devolveria aquilo que todos temiam. Na manhã de 25 de março de 2010, o corpo de Leandro foi encontrado no rio Tua. A descoberta ocorreu a jusante do Parque de Merendas, na zona entre Frechas e Caixão, a cerca de 1 dezena de quilómetros do ponto onde tinha sido visto pela última vez. Tinham passado 23 dias desde a entrada na água. A distância percorrida pela corrente ajudava a explicar por que as buscas não o tinham localizado junto ao parque. O rio, que durante quase um mês recusara uma resposta, devolvia agora a confirmação que a família temia desde os primeiros dias. A descoberta encerrou a incerteza, mas não trouxe alívio. Transformou uma esperança cada vez mais frágil numa perda definitiva. Para Amália, Armindo, Márcio e os restantes familiares, terminava a espera. Começava o luto confirmado. No dia seguinte, Leandro foi sepultado em Cedainhos. Para a família, o enterro não encerrava a história. A busca pelo corpo terminava quando começava a procura por respostas. Recuperar Leandro não resolveu a pergunta que acompanhava o caso desde a primeira tarde. Como tinha sido possível sair da escola e chegar até ao rio, sem que a saída fosse detectada ou impedida a tempo? A resposta oficial sobre o alegado bullying chegou em 6 de abril. Depois de ouvir 38 pessoas, a Inspeção-Geral da Educação não confirmou que Leandro fosse vítima de agressões, perseguições
ou ameaças frequentes dentro da escola. Os depoimentos sobre os 2 incidentes daquela manhã eram contraditórios. A investigação não conseguiu concluir que tivesse ocorrido uma agressão, nem encontrou elementos para responsabilizar disciplinarmente a direção. Isso não provava que nunca tivesse existido um conflito isolado. Significava apenas que o padrão, continuado descrito por familiares e colegas, não ficou demonstrado. Para Amália e Armindo, essa conclusão não respondia ao ponto principal. O filho não tinha autorização para sair, e o próprio relatório confirmou outra coisa. Leandro terá passado pelas grades, enquanto outros alunos atravessaram o portão sem serem impedidos. A investigação podia afastar a tese de bullying continuado. Não podia apagar o percurso entre a aula, a vedação, o portão e o rio. A partir daquele momento, a pergunta mudou. Já não era apenas o que tinha acontecido entre os alunos, era quem deveria ter impedido a saída. A Câmara Municipal de Mirandela abriu uma averiguação sobre o controle de entradas e saídas. O funcionário da portaria, Amílcar Pinheiro, tornou-se o centro do processo. À primeira vista, a pergunta parecia simples. Se estava de serviço, por que não impediu que os alunos saíssem? A investigação encontrou uma situação menos direta. O funcionário acumulava o controle do portão com outras tarefas, incluindo o atendimento telefónico. Não podia permanecer continuamente no mesmo lugar enquanto respondia a diferentes funções dentro de uma escola com centenas de alunos. Segundo a Câmara, também não existiam instruções claras da direção para impedir as saídas durante o almoço. As 3 perguntas feitas no início começavam finalmente a ter resposta. Havia um funcionário de serviço, mas ele não permanecia sempre na portaria. Não conseguia observar sozinho todos os movimentos. E não lhe tinham sido transmitidas regras claras para travar os alunos naquele período. Em 2 de setembro de 2010, Amílcar Pinheiro foi ilibado. A conclusão foi que não existiam provas de que tivesse desobedecido a uma obrigação que lhe tivesse sido claramente atribuída. A decisão encerrou o processo disciplinar sem punição, mas deixava intacta a pergunta maior. Se ninguém tinha condições, instruções ou controle suficiente para impedir a saída, quem estava realmente a proteger os alunos? O inquérito do Ministério Público tinha começado quando Leandro ainda estava desaparecido. Foram analisados os acontecimentos na escola, os testemunhos dos menores, a saída do recinto, a atuação dos adultos e os minutos junto ao rio. Em outubro de 2010, o processo foi arquivado. Depois de analisar o conjunto dos acontecimentos, a investigação concluiu que não existiam elementos suficientes para acusar uma pessoa concreta. Isso não significava que tudo tivesse funcionado corretamente. Significava que o processo terminava sem ninguém acusado pela morte. Para a família, a decisão foi ainda mais dura pela forma como chegou. Em fevereiro de 2011, familiares disseram ao Correio da Manhã que Amália soubera através da comunicação social que o processo tinha sido arquivado. Depois de meses de espera, buscas, depoimentos e relatórios, a família recebia pela imprensa a notícia de que ninguém seria levado a julgamento. Uma criança saíra da escola, morrera no rio e deixava para trás uma investigação sem acusados. O caso estava encerrado para a justiça. Para a família, a pergunta permanecia. Talvez a parte mais difícil do caso, Leandro, seja perceber que todas as investigações encontraram apenas partes da resposta. A Inspeção-Geral não confirmou o bullying continuado. A averiguação da Câmara ilibou o funcionário da portaria. O Ministério Público não acusou ninguém pela morte, mas nenhuma dessas decisões explicou completamente como um rapaz de 12 anos saiu de uma escola onde deveria estar protegido, chegou ao Tua depois de uma manhã de conflitos e desapareceu diante do irmão gêmeo. Não existe uma revelação final. Existem momentos em que a sequência podia ter sido interrompida. Os conflitos podiam ter sido percebidos com maior clareza. A saída podia ter sido detetada. O percurso até ao rio podia ter sido travado. E uma vigilância mais eficaz podia ter impedido que vários menores abandonassem o recinto sem supervisão. Márcio regressou à escola sem o irmão com quem partilhava quase toda a rotina. Amália e Armindo receberam relatórios, decisões e um processo arquivado. Mas nenhuma dessas respostas lhes devolveu Leandro. Ninguém foi acusado pela sua morte, mas a ausência de uma acusação não apaga a falha que iniciou toda a sequência. Leandro saiu da escola e ninguém o impediu.
Para ti, em que momento esta sequência ainda poderia ter sido interrompida? Deixa a tua opinião nos comentários, com respeito por Leandro, pela família e pelos menores envolvidos. Subscreve o Arquivo Criminal para acompanhares outros casos portugueses contados com rigor, contexto e respeito pelas vítimas. Até o próximo caso, fiquem atentos e ligados.